fazendo a vontade do Pai, vendo a face do Pai. É maravilhoso. Se Cristo, quando passou pelo planeta Terra, ele fazia a vontade do Pai e tinha a convivência, o relacionamento com o Pai, isso era espiritual. Exatamente isso tem que acontecer com qualquer cristão verdadeiro. Qualquer cristão que se diga verdadeiro, que seja, que entenda o que é ser cristão, ele tem que fazer a vontade do Pai e estar em relacionamento constante com o Espírito Santo do Pai. Se cada um de nós não vigiar o seu comportamento, o mundo nos atrairá e tirará nós do reino. Isso para quem entrou no reino. O mundo é corruptor de filhos de Deus. Então o Senhor Jesus podia suportar a traição de Judas. Ele podia suportar a negação de Pedro. Ele podia suportar o abandono de todos. Mas ele ainda estava vendo a face do Pai. E a face do Pai era tudo para ele. A face sorridente do Pai. A face de aprovação do Pai era tudo o que ele necessitava. Mas, irmãos, preste atenção. Quando o Senhor entra no Getsemane, agora ele está na sombra da cruz. Agora essas duas coisas que sempre caminharam lado a lado, fazendo a vontade do Pai, vendo a face do Pai, agora essas duas coisas vão entrar em uma rota de colisão. Nunca antes isso aconteceu. Porque agora, para o Senhor Jesus continuar fazendo a vontade do Pai, ele teria que perder de vista a face. Ele sabe disso. Então ele ora no Getsemane. A minha alma está profundamente ensinada. Porque, irmãos, quando ele clamaria no Calvário, poucas horas depois, oh meu Deus, por que me abandonaste? Essa não é uma figura de linguagem. O Filho de Deus, o Senhor da Glória, foi introduzido nas trevas, trevas as quais nós nunca experimentaremos e por isso nunca as compreenderemos. A noite do Senhor, segundo Êxodo 12. Esta é a noite do Senhor. Você lembra essa expressão? Êxodo 12, 42. Ora, irmãos, o Senhor é luz, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Como é possível haver uma noite do Senhor? O que é a noite do Senhor? A cruz, tipificada pelo Cordeiro Pascal. Esta é a noite do Senhor. Então, nosso Senhor Jesus estava agonizando no Getsemane. Quanto eu me angustio, por as palavras de Lucas 12, até que esse batismo se realize. Quanto eu me angustio, em Lucas 12, nosso Senhor já expressou isso. Mas então, quando ele estava à sombra da cruz, no Getsemane, ele pôde clamar: minha alma está profundamente angustiada até a morte. Porque agora ele teria que abrir mão de um dos dois. Se ele quisesse continuar... Imagina como foi difícil para ele. Ele poderia. Ele tem direito. Ele tem direito. Mas então, ele não poderia prosseguir fazendo a vontade. Por quê? Porque a vontade do Pai era conduzir muitos filhos a... Então, se o grande... Veja todo o esforço de Jesus Cristo, do Pai, para conduzir muitos filhos à vida eterna. Por que a gente fica brincando de forma cretina com os valores do mundo e não observando a vida eterna e o amor de Deus por nós, o amor ágape, o amor verdadeiro, o corpo glorificado que ele nos promete? O ser humano é um trapo de imundície para ter elogio ao ser humano. Se cada um de nós não olhar dentro de si e tivesse relacionamento com o Pai,
Não existe coisa pior. Que é o inferno, né? Grão de trigo caindo em terra não morresse, ele ficaria só. Então, em função de fazer a vontade do Pai, ele abriu mão de ver a face do Pai. Mas isso era insuportável para o nosso. Tudo mais era suportável, mas isso não era suportável. Então ele agonizou, e ele agonizou, e ele agonizou. E, queridos irmãos, ele era tão homem, tão humano, que ele chamou 12 de seus discípulos para estarem com ele. Você se lembra? Vamos ali comigo. Fiquem ali me dando esse suporte, para usar outras palavras. Sabe o que eles fizeram? Os caras dormiram. Eles dormiram. Porque eles nem sequer podiam compreender o que nosso Senhor estava vivendo. Oh, irmão, nem nós. Que preço nosso Senhor pagou. Para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos falando sobre o Consolador, o Espírito Santo. Nós que éramos um bando de rebeldes, inimigos de Deus. Há um batismo com o qual eu hei de ser batizado. E quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. Porque ele disse, eu vim, e isso denota propósito. Lucas 12:49. Eu vim. Para que ele veio? Para lançar fogo à terra. E as palavras estão dizendo, eu vim para derramar o meu espírito. Mas antes disso, há um batismo com o qual eu hei de ser. Ó, irmãos, então que o Senhor nos ajude a considerar isso aos seus pés. Porque esse bendito óleo que foi derramado sobre a cabeça não é apenas um óleo, mas é um óleo precioso. Sabe o que significa isso? Houve altíssimo para que nós pudéssemos ser ungidos com óleo. Por isso o Salmo 133 começa com aquele ó que nós falamos ontem. Ó, isso não é admirável? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas qual é a razão disso? Qual é a fonte disso? É como um óleo precioso. Houve um preço. O preço foi o sangue, para que o óleo pudesse ser derramado. Você se lembra o que deveria ser feito com o leproso no Velho Testamento, para que ele fosse purificado? Lembra-se? A lepra na Bíblia não é apenas uma figura do pecado. É mais. A lepra é uma figura da rebelião. Quando o rei Uzias entra no santuário e faz um serviço inadequado, a lepra lhe saiu na testa. Quando Miriam se rebela contra a autoridade de Deus na vida de Moisés, a lepra lhe saiu no corpo. Então a lepra é uma figura mais do que pecado, é uma figura de rebelião. Nós éramos os rebeldes. O que foi feito para que nós retornássemos essa intenção de Deus? Duas coisas. Assim como lá na purificação do leproso. Confira lá no Evangelho, no livro de Levítico, no capítulo 14. Primeiro, sobre o leproso, era aplicado o sangue. Nunca essa ordem poderia ser invertida. Primeiro, sangue e a cruz. O sangue era aplicado. Olha o Espírito Santo. Nós temos aqui o que o nosso irmão Ernie ressaltou pela manhã. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, em primeiro lugar, que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro derramou seu sangue. Mas por que o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, derramando seu sangue, por que ele fez isso? Porque o seu propósito era ungir a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice transbordasse. Então sempre essas duas coisas andarão juntas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o batizador com o Espírito. Eu vim para lançar fogo. Então o Calvário e o Pentecostes sempre serão dois lados de uma mesma moeda. Agora, amados, assim como nós nos apropriamos pela fé das bênçãos do Calvário, nós também precisamos nos apropriar pela fé das bênçãos do Pentecostes. Agora, seja cuidadoso aqui. Nós não estamos dizendo, porque não é isso que a Bíblia diz, que o recebimento do Espírito Santo é uma segunda experiência dentro da vida cristã normal. Porque não é isso que a Bíblia diz. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e quando nós cremos na palavra da verdade, no Evangelho da nossa salvação, é o Espírito Santo quem gera em nós o arrependimento, a convicção de pecado e a própria fé. Pela graça sois salvos. Essa é o novo nascimento. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então,
O Espírito Santo vem nos selar, habitar em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus pela ação dele mesmo. Mas, o que nós estamos dizendo é que assim como nós exercemos fé para encontrar repouso, descanso e segurança na obra do Calvário, nós precisamos exercer fé. Não apenas para que nós tenhamos o Espírito como selo em nós, mas para que então nós vivamos uma vida cheia de Espírito. Sabe, irmãos, quais os dois perigos que nós temos quando nós confrontamos esse assunto? Irmos além ou ficarmos aquém